vocês? Nessa nossa próxima aula, nós vamos ver os conceitos de citologia. Vamos! Bora, moço! Vamos! Bora! Então, para começo de conversa, o que é citologia? Citologia é o estudo das células, né? Como na aula anterior nós citamos, né, que todos os seres vivos eles são compostos por células, né, que possivelmente, de acordo com as teorias que nós temos de origem da vida, o primeiro ser vivo a ser originado, ele foi originado a partir, né, de algo muito similar a uma célula, como se fosse uma célula primitiva. Ele era um ser vivo unicelular, né, que possuía uma única célula, e depois foi acontecendo a evolução desse grupo, né, desses seres vivos, até que nós tivéssemos, né, essa diversidade hoje que nós temos de seres vivos aí de diversas espécies e tal. Mas para isso, né, se passou várias gerações, milhões e milhões de anos, tá? Então nós citamos células na aula passada algumas vezes, né? Nós também comentamos que a nossa primeira célula, ela é formada a partir da união do espermatozoide, né, que saiu do testículo do pai, com o óvulo que saiu do ovário da mãe. E quando eles se encontram, eles formam a primeira célula, né, animal, que é a nossa primeira célula, e a partir dela ela vai se dividindo e dando origem a várias outras até formar esse ser humano, né, complexo com trilhões de células que somos nós, tá? Então nessa aula nós vamos ver os componentes dessa célula, porque todas elas vão possuir os mesmos componentes. Vamos ter também uma certa diferença entre célula animal e célula vegetal. Vocês vão ver que a célula vegetal, o formato dela é diferente, tá? Tem algumas organelas que vai ter na célula vegetal que não tem na célula animal, tá? Mas, no geral, os componentes principais, ambas células têm, tá bom? Então, bora lá. Aqui eu fiz um desenho um pouquinho ruim, usem a criatividade de vocês, tá? Porque eu não sou uma boa desenhista. Então, vamos lá. Aqui eu fiz um desenho de uma célula animal, porque a célula animal, ela vai ter esse formato circular, tá? Ela vai ser ovoide, ela vai ter um formato arredondado, tá? Já a célula vegetal, a célula de uma planta, isso daqui é para todos os animais, inclusive a nossa espécie, tá? Inclusive os seres humanos que também fazem parte do reino animal, tá? Aí nós temos a célula vegetal, que ela já tem um formato mais retangular, tá? Eu vou disponibilizar para vocês imagens de uma visualização de uma célula de cebola, né? Como não é possível a gente fazer essa prática, né, devido à pandemia, porque não está tendo as aulas presenciais, mas eu vou disponibilizar para vocês imagens de como que é, tá? A célula da cebola olhada no microscópio. A gente pega uma peliculazinha, coloca na lâmina, coloca uma gotinha de água, coloca uma lâmina em cima e coloca no microscópio para visualizar. Vocês vão ver na imagem que eu vou disponibilizar no aula para vocês que parece uma parede de tijolos. Porque as células vegetais, elas têm esse formato retangular. Então, aí nós já temos uma diferença, né? Da animal para vegetal. As células, elas possuem principalmente três componentes principais, tá? Que vai ser a membrana, que é essa parte aqui, que é a que protege, tá? E a célula vegetal também possui essa membrana. Uma outra diferença aqui é que a célula vegetal, além da membrana, ela vai ter uma outra camada aqui em volta, que nós chamamos de parede celular, tá? Isso devido ao seu formato. E assim, se a gente parar para pensar, as plantas, no geral, elas têm que ter, né, uma rigidez maior devido à sustentação do corpo. Por exemplo, o tronco de uma árvore, ele tem que ser rígido. Quanto maior essa árvore for, mais rígido tem que ser o seu tronco. E o que é o tronco de uma árvore? É igual ao nosso corpo, né? São várias células unidas até formar os tecidos, até formar aquele tronco da árvore, assim como a folha, assim como o fruto, assim como nós também, né? O meu corpo inteiro é a união de várias células, tá? Então, ela precisa de uma rigidez maior. Então, além da membrana, que é essa película que fica aqui fora, tá? Eu vou colocar as legendinhas no vídeo. Nós vamos ter a parede celular, tá bom? Então, aqui na vegetal nós temos a membrana plasmática, que nós chamamos, e temos a parede celular. Já na animal nós só temos a membrana plasmática.
Essa membrana, ela vai controlar tudo que entra e tudo que sai da célula, tá? Então a célula vai realizar todos os mecanismos dela interno e se precisar eliminar alguma coisa, ela elimina pela membrana. Tudo que tiver que entrar dentro da célula, nutrientes, gases e até mesmo invasores, como um vírus, por exemplo, né? Se essa entrada foi permitida, foi devido ao trabalho da membrana que não foi tão eficiente assim, ou, né, melhor dizendo, depende muito também da capacidade daquele invasor. Nós vamos ter aí algumas doenças que já não atingem a todas as pessoas, porque a capacidade daquele invasor vai ser só para pessoas que estão mais suscetíveis a adquirir aquela doença, porque o sistema imunológico está fraco, né? E tudo isso. Agora nós já vamos ter doenças que elas já entram no nosso corpo com mais facilidade, como é a questão mesmo do vírus, né? Da nossa pandemia aí, o Covid-19, ele vai entrar com mais facilidade porque ele entra pelas vias orais, né? Nós já vamos ter outros tipos de doenças que a forma de contágio ela já é um pouco mais dificultosa. A forma de prevenir, ela acaba, né? Se todo mundo cuidar certinho, a forma de prevenir ela acaba sendo mais eficiente. Diferente do Covid, porque é através das vias orais, então quando você vê, às vezes você já passou ali, teve contato com o vírus e já acabou passando a mão no nariz, ou esfregou os olhos, ou teve contato com a boca, né, não lavou direito, e daí foi comer algum alimento com aquela mão contaminada e também já entrou pela boca e assim por diante. Né? Já é uma forma de contágio mais simples, né? Então, todo cuidado que nós tivermos é pouco. Mas aí, para entrar dentro da célula, ainda nós vamos ter algumas células específicas que vão tentar barrar esses invasores. Mas, caso contrário, não consiga, é dentro dessa célula que vai entrar. E ali dentro, a nossa célula ainda vai fazer mecanismos para tentar expulsar. Só que nem sempre dá certo, nem sempre consegue, e daí que o nosso corpo vem a adoecer, tá? Então, aqui nós já vimos duas diferenças entre células dos animais, nossas células de todos os outros animais, e célula vegetal, tá? O formato e a célula vegetal, ela possui parede celular, coisa que a célula animal não tem, tá? Mas, tirando isso, nós vamos ter aqui os compostos, os outros compostos iguais, os principais, né? Iguais ao da célula animal, que seria essa região onde vai ficar vários mini órgãos que eu costumo chamar, né? Porque eu chamo eles o nome deles são organelas. E organelas lembra muito órgãos, né? Então essa região onde vai ter aqui essas organelas, que são os mini órgãos que vão estar realizando todo o trabalho ali, e ela fica entre a membrana e entre o núcleo da célula, nós chamamos de citoplasma. Então essa região vai ter aqui na célula vegetal e vai ter também na célula animal, tá? Então essa região aqui é o citoplasma, bom? E a região que fica mais no interior da célula, não exatamente no meio, né? Mas ela vai armazenar o nosso material genético, o nosso DNA, que diz tudo que nós somos, a cor do cabelo, o formato, se é cacheado, se é liso, a cor do olho, a cor da pele, até alguns comportamentos, tá? Vai ser a região do núcleo, que abriga o nosso material genético, que é o que nós chamamos de DNA. Garanto que quando você ouviu pela primeira vez a palavra DNA foi no programa do Ratinho. Vamos rezar pra você? Ele não é o pai. Mas não serve só para isso, tá bom? Então aqui nós vamos ter, ó, o núcleo. E dentro desse núcleo nós temos ainda um outro composto que nós chamamos de núcleo, tá? Então aqui nós vamos ter o núcleo. Então vamos lá. 3 principais componentes das células que está presente tanto no animal como na vegetal: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática, ela vai controlar tudo que entra e tudo que sai da célula. O citoplasma, ele vai abrigar as organelas, que seriam os mini órgãos, que nós vamos ver aqui a função de alguns principais, tá bem? E o núcleo, ele vai abrigar o nosso DNA, que é o material genético. Certo? Então, todas as células são compostas de membrana, citoplasma e núcleo. Beleza até aí? Fechou. O que nós
nós vamos ter aqui de principal diferença, agora além dessa que nós já citamos, entre a célula animal e a célula vegetal? Vamos pensar na função principal dos animais e dos vegetais, que daí fica mais fácil de compreender. Reflitam comigo. Os animais em geral, inclusive a nossa espécie, o que nós fazemos, né, de bom, o que nós proporcionamos, o que sai do nosso corpo de bom que fornece benefícios para o meio ambiente? Pensem aí um pouquinho para o ambiente que nós vivemos. E agora pensem novamente comigo, mas pensando nas plantas. O que as plantas fazem de bom, né, que traz benefícios para o meio que nós vivemos? Pensou? Depois que vocês pensarem, analisem. As diferenças que existem entre as células dos animais e as células das plantas, ela está totalmente ligada à principal função que nós desempenhamos aí de bom para o meio. Se nós pararmos para pensar, nós, animais, nós não somos essenciais. É claro que depois que surgiu essa gama de espécies de animais aí tem toda uma cadeia alimentar. Se falta uma espécie animal, causa desequilíbrio, porque outra espécie, né? Caso falta algum tipo de espécie animal, vai causar um desequilíbrio ambiental. Por exemplo, a onça come a capivara. Aí vamos supor que aconteceu uma extinção, né, de capivaras. Então nós vamos ter aí um número de onças com fome e que vai precisar encontrar uma outra presa para se alimentar. Se ela não encontrar, né, no caso da onça ela encontra porque ela é carnívora, ela não é muito seletiva, mas se a gente pensar aí em um tipo de ser vivo que é mais seletivo para sua alimentação, aí dá um pouquinho mais de problema. Mas daí, se ela não encontrar ali por perto, o que vai acontecer? O número de onças aí também vai começar a morrer porque elas vão começar a ficar com fome. E se for o contrário, né? As onças elas se alimentam de capivaras. Vamos supor que aconteceu uma grande caça a onças e acabou exterminando todas as onças daquele local. Vai acontecer o quê? Vai sobrar capivaras. Se não tiver outro predador para ir lá e consumir aquelas capivaras, elas vão acabar crescendo muito a sua população, porque não vai ter nenhum predador para manter equilibrado. Capivara come vegetal, vai acabar faltando vegetal. Com o passar de algum tempo, as capivaras que vão começar a morrer por falta de alimentação e a vegetação vai ficar escassa e outras espécies também precisam dessa vegetação. Então, na falta, né, de uma espécie animal, causa todo um desequilíbrio. Agora, porque nós, né, temos essa variedade imensa aí de animais e eles, assim, querendo ou não, cada um vai ter uma função ecológica. Pensa nas abelhas. As abelhas, elas fazem a polinização, né? Então, se não houvesse abelhas ou outros tipos, né, de insetos que trabalham com a polinização das flores, nós não teríamos a produção que nós temos de vários frutos por aí, né? Porque elas levam um grão de pólen de uma flor do sexo masculino para uma outra do sexo feminino, por acaso, porque elas se alimentam de grão de pólen e daí elas acabam levando por acaso, e isso que vai dar origem à fecundação das angiospermas, que são as plantas que produzem frutos, tá? Então, os animais, eles possuem a sua função no ambiente, os outros, mas nós não possuímos função no ambiente, tá? Infelizmente, nós deveríamos usar a nossa inteligência, né, que é considerada a maior, a mais qualitativa dentro do reino animal, né? Nós, a espécie, né, do Homo sapiens, que conseguiu criar e construir mais coisas do que qualquer outra espécie animal, do nosso ponto de vista, é claro, e nós deveríamos usar isso a favor do meio ambiente, mas infelizmente o que vem acontecendo é o contrário, né? O ser humano está usando a sua inteligência e usa como recursos naturais e usa de maneira nada consciente, e isso só vai degradando o meio ambiente, tá? Mas falar que o nosso corpo naturalmente produz, né, alguma coisa que vai fazer bem para o meio ambiente, isso não é verdade, tá? Então, nós não somos essenciais. Agora, o que as plantas produzem que é totalmente essencial para mim, para você e para todos os outros animais que precisam respirar por oxigênio? Isso mesmo, as plantas elas produzem oxigênio e elas fazem isso através de um processo que nós chamamos de fotossíntese. E esse processo, ele acontece dentro de cada célula daquela planta que está realizando a fotossíntese, para que essa produção de oxigênio aconteça. Numa próxima aula, nós vamos ver isso de maneira mais detalhada, tá? E o oxigênio, você usa, todos os outros animais que são considerados, né, aeróbicos, que são os seres que precisam, não só animais, até micro-organismos
que são aeróbicos, que são aqueles seres que precisam de oxigênio para viver, todos esses seres, eles vão precisar do oxigênio que é produzido pelas plantas. Aí, vamos lá. Mas tem as algas, professoras, elas que são as grandes produtoras, exatamente. As algas, elas produzem muito mais oxigênio do que as plantas. E elas também, nas suas células, elas vão ter organelas específicas para essa produção, organelas que nós não temos, pois nós só consumimos oxigênio, nós não produzimos. O gás que nós produzimos e liberamos na expiração, porque ao respirar, né, eu inspiro e expiro. Quando eu expiro, eu libero muito gás carbônico, que as plantas elas também acabam absorvendo, né, porque é de necessidade para elas. Mas se a nossa espécie não existisse, ia existir várias outras espécies que produzem esse gás e ia fornecer para as plantas. Então, nós não fazemos falta, tá bom? Mas, apesar das algas serem grandes produtoras de oxigênio, as plantas elas vão auxiliar muito na questão da precipitação das chuvas, né? A copa de uma árvore que tenha mais ou menos 10 metros de diâmetro, uma copa grande de uma árvore, ela vai produzir por dia uns 300 litros de água, porque as plantas elas transpiram, né? Elas evapotranspiram. E essa água que ela elimina em forma de vapor é o que forma a nuvem, né? E é o que volta em forma de chuva. Então, se nós fôssemos esperar apenas dos lagos, dos rios, do oceano para a formação de nuvens e para chuvas, as chuvas seriam ainda mais escassas. E cada vez mais esse ciclo de chuvas ele vai ficando desordenado devido às grandes queimadas, devido ao desmatamento. Então, principal diferença entre célula vegetal e célula animal. A célula vegetal ela vai possuir uma organela que nós chamamos de cloroplasto. E é essa organela que é a grande responsável por fazer a fotossíntese. E no processo da fotossíntese nós vamos ter a produção de oxigênio e também de glicose. A glicose é outro ponto essencial para a nossa sobrevivência. A glicose ela se une e ela vai parar ou nas folhas ou nos frutos daquela planta que fez a fotossíntese. E é esses frutos e é essas folhas que nós consumimos para a nossa alimentação, ou até mesmo grãos, tá? Se vocês forem ver o arroz ele é rico em amido. Se vocês verem o que é o amido são várias moléculas de glicose. Então, quando que o grãozinho de arroz foi produzido? Durante a fotossíntese do pé de arroz. A batata, ela é rica em amido, que é formado por glicose. Quando que a batata foi produzida? Durante a fotossíntese do pé de batata, tá? Então, o que vem da planta que é importante para mim, para você e todos os outros animais? Tudo. Para eu sobreviver, eu preciso respirar e eu preciso comer. E essas duas fontes, ela vêm das plantas. Então, elas são totalmente essenciais para a nossa vida, diferente da gente para a vida delas. Nós, seres humanos, não somos essenciais para ela. Então, vamos cuidar mais dos nossos vegetais, tá bom? Aqui, nós vimos, então, mais uma diferença, que está nas organelas. Nós vamos ter uma organela importantíssima aqui nas plantas, tá? Que não existe na célula animal. Então, na célula vegetal, nós temos o cloroplasto, que não existe na animal. Nós temos também o vacúolo, que esse vacúolo ele vai ser uma grande bolsa de água, porque a planta ela precisa ter esse controle aí para não perder muita água, porque nem todos os períodos do ano é chuvoso, para que ela, né, use essa água, porque também é um item que ela utiliza para fotossíntese, então ela utiliza para sobreviver, tá? A glicose e o oxigênio que a planta produz, ela produz para ela se manter viva, ela não precisa se alimentar de outro ser vivo, e ela também produz para os outros seres vivos que precisam desses elementos, no caso, nós também, tá bem? Então, nós já vimos aqui algumas diferenças. Outras organelas, mas nós falamos organelas, a professora fala de um jeito mais simples para a gente entender. Então, vamos lá. Vamos falar agora de uma forma geral, já que a gente já viu as principais diferenças. Vamos comparar as células, nós temos trilhões delas, não conseguimos ver a olho nu, se olhar que você não vê, mas tem várias delas aqui que se unem para formar os nossos órgãos. Vamos comparar a célula com o corpo inteiro. Então, dentro da célula, na célula, ela vai ter a membrana que controla o que entra e o que sai. No meu corpo, eu tenho a pele, que também é um controle de entrada e de saída, né? Querendo ou não. Muitas vezes você espirra sem estar gripado, porque alguma coisa estranha entrou ali, seu nariz já percebeu que não era algo normal, você já espirra e já manda para fora. Às vezes ele já chegou até lá na sua traqueia, mas a traqueia tem uns pelinhos assim,
que percebe que há algo estranho e ela meio que varre impurezas para fora e você vai e espirra, expulsando aquilo. Então, o nosso corpo também é uma barreira, assim como a membrana é uma barreira, né, que fica controlando o que entra e o que sai da célula, certo? Dentro desse nosso corpo, internamente, fora também, porque a pele é um órgão também. Mas principalmente dentro nós vamos ter uma variedade de órgãos, cada um com a sua função. Dentro de cada célula, cada uma dessas trilhões, nós também vamos ter mini-órgãos, porque eles são chamados de organelas e cada um deles desempenha uma função importante, tá bem? Por exemplo, na célula vegetal nós falamos do cloroplasto, que é ele que realiza o processo de fotossíntese, ele é o grande responsável por realizar a fotossíntese, tá? Nós temos o vacúolo, que ele é um reservatório de água que vai manter esse equilíbrio para a célula vegetal não perder muita água, né? Porque ela tem que controlar. Ela não é igual nós, né? Que vamos lá no bebedouro, vamos lá na geladeira, bebemos água quando queremos, ou os animais que, né, conseguem se locomover em busca de água. Ela sempre fica ali parada, então ela só vai receber água se a água vir até ela, então ela precisa fazer um reservatório, tá? Essas são duas organelas vegetais e cada uma tem suas funções. Mas organelas em comum aqui que nós temos, nós vamos ter o retículo endoplasmático, que vai ficar bem pertinho do núcleo, tanto da célula animal como da vegetal, que faz o transporte. Nós temos as mitocôndrias, que é responsável pela respiração. Nós temos os lisossomos, que é responsável pela digestão. E assim por diante. Do mesmo jeito que no nosso corpo, de maneira grande, que nós estamos falando de maneira microscópica, nós temos o pulmão responsável pela respiração e os órgãos do sistema digestório responsável pela digestão, né? Então, da mesma forma, nós vamos ter lá dentro das células mini órgãozinhos que vão ser, cada um vão ter a sua competência, tá bem? Mas vai ter um outro vídeo só de organelas falando para vocês de maneira mais específica para quem quiser se aprimorar. Mas eu prefiro que vocês compreendam o funcionamento como um todo, porque para memorizar a função de cada um, isso aí quando vocês esquecerem, vocês voltam lá e revisa que vocês vão conseguir lembrar. A ideia é que vocês entendam o funcionamento. Então, como que esses mini órgãos trabalham? Quando, né, eu respiro, entra oxigênio, passa pelo meu nariz, passa pela faringe, pela laringe, pela traqueia, isso tudo é órgão. Pelos brônquios, os bronquíolos, que são ramificações bem fininhas, chegou no pulmão. Chegou no pulmão, do pulmão ele vai para o sangue. Porque daí o sangue vai espalhar para todos os outros órgãos o oxigênio que entrou pelo meu nariz. O sangue manda para todos os órgãos. Quando eu falo que ele está mandando para os órgãos, ele não vai lá dentro do estômago e despeja um monte de sangue lá, porque aquele sangue está com oxigênio. Não é isso. Dentro do estômago vai estar o alimento que eu comi. Ele vai nas células do estômago e vai liberar oxigênio para cada uma daquelas células. Então, esse é o trabalho da circulação, espalhar tudo aquilo que eu comi, aquilo que eu respirei, os hormônios que são produzidos no meu corpo, os neurotransmissores, vai espalhar tudo, né? Tudo que é de bom, infelizmente o que é de ruim também, e vai liberar, né? Entregando para todas as células que necessitem. No caso do oxigênio, todas as células do nosso corpo necessitam de oxigênio, então ele vai ser espalhado pela circulação e vai ser entregue às células. Quando ele chega na célula, quem vai capturar esse oxigênio é a mitocôndria, que é a organela responsável para concluir a respiração, tá bem? Então, todos os outros órgãos passam pelo mesmo processo. Lisossomo faz a digestão. Então, depois que você comeu, a comida passou pelo esôfago, aí ela passa, você mastiga com a boca, aí passa pela faringe, esôfago, estômago. No intestino delgado vai acontecer a absorção dos nutrientes do que você comeu. Então, eu comi algo rico em vitamina A, vai ser absorvido. Eu comi algo rico em carboidrato, vai ser absorvido em forma de glicose. Comi algo rico em proteína, vai ser absorvido em forma de aminoácido, que é o que forma a proteína. E daí tudo isso vai para o sangue. Do sangue vai para as células. Chegou nas células, quem captura esse alimento para terminar essa absorção é o lisossomo, que é responsável, né, por fazer a nossa digestão celular. Certo até aqui? Agora vamos finalizar indo para o núcleo. Gente, então vamos lá. Eu fiz um outro desenho aqui que eu acho que conseguiu ficar um pouco pior. Para exemplificar para vocês a importância e o que nós temos lá no núcleo, tá bom? Então aqui nós temos a membrana, aqui nós vamos ter as organelas dentro do citoplasma e aqui nós temos o núcleo. E dentro do núcleo nós temos o nosso material genético.
Lembrando que o material genético é tudo aquilo que diz quem eu sou. Porque eu herdei do meu pai e da minha mãe, eu herdei metade do pai, herdei metade da mãe. Todos vocês, todos nós, todos os seres que foram produzidos sexuadamente, que foi, né, entre acasalamento de dois parceiros, um macho e uma fêmea, vai ter acontecido isso. Metade, né, do sexo masculino, aquele no reino animal, de qualquer outra espécie, também isso acontece. Metade daquele indivíduo do sexo masculino, metade do DNA dele, vai se unir com a metade daquele indivíduo do sexo feminino e vai formar um novo indivíduo que é totalmente único, tá bom? Por isso que nós não somos idênticos aos nossos irmãos, inclusive, nós somos totalmente únicos. Talvez, em uma outra situação, se fosse outro espermatozoide que tivesse entrado lá dentro do útero da sua mãe, né? Fosse lá na trompa fecundar o óvulo da sua mãe e vir fixar no útero, se fosse outro espermatozoide, se não fosse o que entrou, você fosse diferente. Se tivesse o cabelo um pouco mais diferente, talvez você tivesse um pouco mais de paciência, ou você fosse um pouco mais irritado, ou talvez você seria um pouco mais alto, um pouco mais baixo, teria suas diferenças. Por isso nós não somos idênticos aos nossos irmãos, a não ser que seja gêmeos idênticos. Porque os gêmeos idênticos, eles são originados a partir de um espermatozoide e um óvulo. E daí, por uma obra do acaso, na hora das divisões, ao invés de dar origem a um ser, dá origem a dois completamente iguais, tá bem? E mesmo assim, nós vamos ter as diferenças aí de personalidade, né? São completamente iguais fisicamente, mas ainda nós vamos ver que ainda existem algumas diferenças aí, porque essas são de responsabilidade do meio, né? A forma que foi criada, as coisas que leu, as coisas que ouviu, as formas de pensar que aquela pessoa desenvolveu, cada um desenvolve de uma forma única, certo? Então vamos lá. Então, o DNA é responsável por tudo, desde o pé feio que a gente tem, tudo que a gente é responsável pelo DNA. E ele fica dentro do núcleo. Então nós temos trilhões de células. Cada célula tem um núcleo, tá? E dentro desse núcleo vai ter uma fita de DNA. Se nós pegássemos todas as células do nosso corpo e emendássemos todo esse DNA, ele dava para ir 8.000 vezes na Lua e voltar. Para vocês imaginarem o tamanho que é esse código genético. É bem grande. A primeira vez que todo mundo ouviu falar de DNA, certeza foi no programa do Ratinho. E realmente, pelo DNA dá para descobrir, né, se você tiver um suposto pai, né, quem não sabe quem é o pai, se tiver um suposto pai, a mãe fala, não, é do fulano. Aí, vamos fazer então para ver o teste. Aí eles vão comparar, né, o código genético daquela criança, daquela pessoa, com o código genético daquele suposto pai. E daí, se a probabilidade for alta, né, acima de, tem uma taxa lá, 90 e poucos %, é considerado pai da criança. Se não, não é considerado, né? Porque metade do DNA daquela pessoa ali que está fazendo o teste para descobrir quem é o pai dela tem que ser, né, muito semelhante ao daquele suposto pai, porque ela herdou dele, né? Então, se não for semelhante, então não é o pai. Então, é uma forma também, né, de usar esse conhecimento que nós temos de DNA em favor, né, das pessoas, em favor da sociedade. Mas nós vamos ver aí que a genética é importante para um monte de coisa, tá bom? Então, vamos lá. Aqui dentro do núcleo, nós temos uma fita toda emaranhada aqui que nós chamamos de cromatina, tá? A cromatina, se você desembaraçar ela, quando ela se organiza, você vai ver que ela nada mais é do que o conjunto de cromossomos. E cada espécie vai ter um número específico de cromossomos. Nós, seres humanos, nós vamos ter 46 cromossomos. Nós temos 23 pares, eles ficam aos pares. Porque um você herdou do pai e o outro você herdou da mãe. E daí eles ficam juntinhos, tá? Nós vamos ter 23 pares idênticos, mas cada um desses pares vai ter características um pouco diferentes. Tem uns que vai ter a parte de cima mais curta, de baixo mais longa, tem uns que é ao contrário. Então nós vamos ter essas diferenças entre um par e outro, tá? Inclusive um exemplo aí para vocês verem que não é tão incomum falar de cromossomo. As crianças que nascem com síndrome de Down é porque ao invés de lá no cromossomo 21 ser um par, é um trio, tem um cromossomo a mais. Então na hora da divisão celular aconteceu um erro e ali ficou um trio, não ficou um par. E isso vai desenvolver as características da síndrome de Down, tá? Um exemplo. Então nem sempre quando se fala em genética vai se usar o termo DNA, porque às vezes as anomalias, né? Às vezes as obras do acaso aí que acontece causando síndromes não é que aconteceu uma mutação no DNA, às vezes acontece no próprio cromossomo. Mas não são coisas diferentes, porque o que é o cromossomo?
O cromossomo, ele é formado do DNA. Se a gente der um zoom aqui, ó, pegar uma lupa, né? Com a lupa não dá. Mas se você desse um zoom ali numa parte do cromossomo, você ia ver que ele é formado de DNA. E é lá no DNA que vai estar, né, armazenadas as características. É como se tivesse a receita do bolo. É lá que estão as informações que diz o que nós somos, como que nós vamos ser, tá bom? Então aqui, nesse DNA, pode acontecer trocas, pode acontecer mutações. Ele é formado de bases nitrogenadas. E essas bases, cada uma tem um nome, adenina, timina, guanina e citosina. E muitas vezes, se elas trocam de posição, isso acontece, né, por acaso. E daí, se isso acontece, pode causar uma mutação. A mutação é algo considerado anormal. Geralmente, as pessoas acham que é sempre algo muito ruim a mutação. E nem sempre é, tá? Um exemplo, as pessoas ruivas, né, que nascem com cabelo ruivo, avermelhado, né, mais pro laranja, que particularmente eu acho muito bonito, com sardinhas no rosto, elas foram originadas a partir de uma mutação. O olho azul, o primeiro olho azul que surgiu, foi a partir de uma mutação. Não é algo ruim, não é uma doença, né? É uma característica nova que surgiu e depois vai sendo passada aí para os descendentes, tá? Vai ter mutações que sim, que originam doenças, vai, como a anemia falciforme, tá? Mas não é de todo o caso. Vai ter coisas que são mais simples. Por exemplo, intolerância à lactose. Quem tem não pode beber leite, não pode consumir coisas, né, que foram feitas com leite. Só que a gente acha que quem tem é que é a pessoa diferente, é que é a pessoa anormal. E na verdade não. Se você consegue beber leite e não passa mal, se você consegue consumir derivados de leite e não passa mal, o mutante, quem sofreu a mutação, foi você. O que não sofreu a mutação, que é aquele que não consegue consumir leite de outros animais. Porque dentro do nosso grupo de mamíferos, vocês podem ver que nenhum outro animal fica consumindo leite de outro. Só nós que fazemos isso, e muitas vezes os nossos animais domesticados porque a gente dá, mas não porque ele vai lá procurar, tá? E isso, o que aconteceu, né? Uma região da África, crianças por falta de água, elas acabavam, né? Isso há muito tempo atrás, crianças por falta de água acabavam consumindo muito leite, né? Os animais que eles tinham acesso lá, para matar a sede, né? Para ter alguma coisa ali para beber, para matar a sede por falta de água, por ser uma região muito seca e tal. E daí nisso, né, foi se originando uma mutação. E muitos se adaptaram, né? Vocês podem ver que hoje a maioria consegue consumir o leite de outros animais e não passa mal. Mas muitos não se adaptaram. Mas aqueles que se adaptaram foi porque aconteceu uma mutação no seu DNA, tá? Então a mutação ela nem sempre é algo ruim. Então aqui dentro do núcleo que vai estar essa fita de DNA que vai ser, né? Que vai conter todas as informações daquilo que nós somos e de uma criança que vai nascer, né? Porque, por exemplo, o espermatozoide, ele vai ter 23 cromossomos desse. Ele vai fecundar o óvulo, que tem mais 23 desse. E dentro desses cromossomos já está a fita de DNA. Então, aqui é como se viesse metade do DNA e aqui metade. O resultado disso, né, vai ser um ser com 46 cromossomos, o DNA completo, né? Um ser totalmente único. E a partir disso aqui, a partir dessa primeira célula da fecundação, que vai acontecer as divisões, né, e que vai formando o corpo daquele ser. Se nós estivermos falando aqui no caso da nossa espécie, 46 cromossomos, vai formando o corpo desse novo ser humano. Mas essa união do DNA, o que essa criança ia ser, as características que ela ia ter, já se formou aqui no momento da fecundação, certo? Então essa aula foi para vocês verem de uma maneira geral, os compostos da célula, a importância deles, a função deles, onde essas células estão, tá? Vai ter outras aulas aí, de maneira mais específica, de outros, né, professores do YouTube. Assistam também, que também é importante. Em caso de dúvidas, me procurem. É bastante conteúdo para pouca aula, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender, pelo menos de maneira geral, o funcionamento disso tudo, tá bom? Até a próxima aula.